É o programa Igreja Presente, aqui pela Rede Século XXI, mais uma vez chegando para você, levando a palavra da igreja, não é? Com o cardeal Dom Odilo Peruscherer, que é arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, que sempre nos recebe com carinho, e o carinho maior vai para você aí com a palavra dele, se expressando, lembrando, nos ensinando e até dizendo, nos catequizando, nos ajudando no dia a dia, na caminhada da igreja. Dom Odilo, muito obrigado por esse carinho que o senhor tem com a gente. Muito bem, bom dia a todos vocês. E hoje nós lembramos alguma coisa muito especial. Será que você já lembrou hoje? Que dia que é? 13 de março. Dia 13 de março, há 3 anos. O que acontecia mesmo? Eu estou tentando lembrar, o senhor tem que me ajudar também. Tem alguma coisa a ver com o Papa Francisco? Pois é, deu fumacinha branca, bem no dia 13 de março. Então hoje lembramos 3 anos da eleição do Papa Francisco. E é domingo hoje, então sim, vamos lembrar de rezar de maneira toda especial pelo Papa Francisco, pedindo que Deus lhe dê saúde, o conforte, o ilumine, lhe dê fortaleza para a sua missão. E dia 19, que é dia de São José, foi que o Papa iniciou o seu pontificado com uma bela missa lá na Praça de São Pedro. Eu participei, estive lá, e foi um momento muito bonito do início do pontificado. Eu me lembro que no início do pontificado do Papa, logo no comecinho, ele pediu para que nós rezássemos por ele. Nós temos que continuar a fazer isso? E ele continua a pedir para rezar para ele, né? Domingo passado, eu tive a ocasião de ver a bênção do Ângelus, né? Agora são 4 horas de diferença com Roma, então meio-dia de Roma, são 8 da manhã aqui, fica fácil, liga lá. Normalmente alguma das nossas TVs transmite a bênção do Papa, senão quem tiver possibilidade pegue a TV italiana, a TV do Vaticano, que transmite a bênção do Papa, é muito bonito. Pela internet a gente consegue, Dom Odilo? Pela internet, sim, na hora do Ângelus, no domingo. Aí, no final, como ele costuma fazer, ele diz, olha, e não esqueçam, rezem por mim. Ele sempre pede para rezar por ele. Então a gente tem que sempre rezar pelo Papa, rezar pelos cardeais, no caso o senhor como exemplo, pelos bispos, pelos arcebispos, pelos bispos, pelos padres, pelos seminaristas. Nós temos que rezar sempre pelo clero, Dom Odilo? Certo, temos que rezar e pelo povo, né, pelas famílias, pelos casais, né, por todo mundo. Agora, rezar pelo Papa, rezar pelos bispos da própria diocese tem um significado especial. Qual? Porque, enfim, são o ponto de referência da unidade da Igreja. Então, a Igreja do mundo inteiro, a Igreja Católica, se refere ao Papa, como aquele que, como sucessor do apóstolo Pedro, recebeu a missão de confirmar os irmãos na fé, de manter a Igreja unida, de dizer por onde vão os rumos da vida da Igreja. E na diocese é o bispo. O bispo é aquele que tem esta mesma missão dentro da sua diocese. E, portanto, nós rezamos na missa, citando o nome do Papa e citando o nome do bispo da diocese, onde é rezada a missa. Justamente com esse sentido, nossa igreja está unida e caminha com os seus verdadeiros pastores. É porque tem gente no dia que fala assim, não, são eles que têm que rezar pela gente, não, nós temos que Mas rezar rezam, por eles. né? O Papa, os bispos, os padres rezam pelo povo, Claro. não tem dúvida. Mas nós temos que rezar por eles também. Falando em Papa Francisco, ele nos deixou uma mensagem para esse tempo de Quaresma, Dom Odilo? Sim, deixou uma mensagem que já circulou até mesmo antes da Quaresma, mas sempre é tempo de recordar. Dom Odilo, eu estava olhando essa mensagem aqui, primeiro no ponto aqui, ele prefira a misericórdia ao sacrifício. Esta é uma palavra que já encontramos, né, no profeta Isaías, né? O profeta Isaías que fala a um povo que tinha uma religiosidade falsa. Tanto assim que ele começa, logo no começo da pregação, primeira pregação dele, capítulo 1 de Isaías, versículos 10, 10º em diante, ele chama o povo claramente corrupto, né? O povo e os juízes e os magistrados Chama atenção. Não só chama atenção, mas chama corruptos, fingidos, religiosidade fingida, né? E depois adiante ele vai dizer uma outra palavra, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, longe de Deus. Muito sério isso. Então Isaías é o profeta justamente
coerência da vida de fé, da vida religiosa. Não uma religião fingida, uma religião só exterior, que não tente também corresponder interiormente com a obediência a Deus e com o sincero amor e sintonia com Deus. É uma religião detestada por Deus. E esta frase que o Papa usa vai estar nessa mesma linha também na pregação do profeta Isaías, né? Que Jesus lembra. No Evangelho, Jesus aplica essa frase aos fariseus. E diz, vocês não lembram, não leram o que está escrito na Escritura? Né? Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Ou prefiro a misericórdia do que os sacrifícios. Né? Exatamente porque se faziam ofertas de incenso, de animais sacrificados, dos ritos todos, mas o coração estava corrompido, cheio de más obras, e o coração desonesto e assim por diante. Eu vejo aqui uma preocupação do Papa Francisco com Nossa Senhora, com Maria, a importância que ele dá para Maria nessa mensagem da quaresma dele, Dom Odilo. É porque Maria, no Magnificat, né, no hino de Maria, exalta as misericórdias de Deus. Deus que derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. Deus que sacia de bens os famintos e despede sem nada os ricos. E, portanto, o Papa lembra de Maria como aquela que se lhe colocou da sua condição diante de Deus, condição de humildade e de correspondência com a vontade de Deus. Faça-se em mim o que Deus quiser. Ela se colocou em sintonia com Deus. E, por isso, ela experimentou as misericórdias de Deus. E é aí que o Papa quer chegar. A religiosidade verdadeira, sincera, honesta, humilde, faz experimentar a misericórdia de Deus. E, em vez da religiosidade falsa, fingida, só exterior, não faz experimentar a misericórdia de Deus. O que eu acho interessante é que o Papa vem sempre tocando nessa palavra, misericórdia, misericórdia. Ele fala até num ponto aqui na mensagem sobre essa aliança de Deus com os homens, que é uma história inteira de misericórdia, Dom Odilo. Sim, toda a história da salvação, né, a história de Deus com a humanidade, é uma história de misericórdia, de um Deus que vem ao encontro do homem. Ele quer muito bem e quer que o homem receba todo o bem, que o homem não se perca, não frustre a sua vida, enfim. E por isso Deus vem ao encontro do homem, mas o homem não compreende, às vezes diz sim, já diz que não, né? O homem tem dificuldade de perseverar, de compreender que é Deus o seu verdadeiro bem. Em Deus está o seu verdadeiro bem. Mas Deus usa de misericórdia para conosco, e as misericórdias no plural, né? Isso está nos Salmos. As misericórdias do Senhor são infinitas, não acabam nunca. Ele até fala aqui, Dom Odilo, sobre as obras de misericórdia que nós falamos lá no outro programa. Ele nos lembra aqui, é bom a gente até retomar um pouquinho esse assunto para quem chegou, não viu outro programa, para não ficar tão perdido no assunto, Dom Odilo. Sim, o Papa incentiva na sua mensagem a prática das obras de misericórdia durante a quaresma e a intensificação da prática das obras de misericórdia, mas indo muito concretamente, né? Visitar os doentes, cuidar dos doentes, cuidar das pessoas frágeis, fragilizadas, idosas, assim por diante. São obras de misericórdia. Se nós vamos atrás de fazer só aquilo que nos pagam, aí não acabou a misericórdia. Não, a misericórdia é aquela sensibilidade de ir ao encontro do sofrimento dos outros, independente de receber paga. É claro que os profissionais da saúde, eles precisam ser pagos, porém, não é só dos profissionais de saúde, é de todos o cuidado dos doentes, né? Assim, visitar os presos. Ah, mas o que vou lá visitar esses presos? Eles são criminosos, violentos, fizeram o que fizeram, eles têm que estar na cadeia. Sim, mas são pessoas, continuam pessoas que Deus ama e que Deus quer salvar. E, portanto, visitar os presos, dar esperança, dar rumo a eles também, e é uma obra meritória para quem o faz. E assim por diante, cuidar dos famintos, cuidar dos sem teto, cuidar, enfim, dos que são tristes, que sofrem, estão no luto, interessar-se pelos outros. Então, a mensagem da quaresma vai nessa linha, que a gente saia de si
e vai ao encontro do outro, tenha sensibilidade com as necessidades do outro. Dando água, dando roupa, dando pão, cuidando dessas pessoas. Dom Odilo, eu não posso deixar de falar nessa quaresma sobre o sacramento da reconciliação, a confissão. Nós devemos continuar com essa prática, porque quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Olha o evangelho de hoje. Sim, também isso o Papa recomenda, né, para o ano santo, mas todo ano nós recomendamos na quaresma fazer uma boa confissão em preparação para a Páscoa. Portanto, esse ano está em tempo, não deixar para o último dia, não deixar para a Sexta-feira Santa, que acumula tudo, não vai ter condição de confessar todo mundo. Então, aproveite, comece. Quem ainda não fez a confissão para a quaresma, prepare-se para poder fazê-la. Tem muita gente que diz que isso agora eu me confesso direto com Deus. Mas não é assim que Jesus encarregou, né? Jesus encarregou os apóstolos dizendo, olha, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não os perdoarem não serão perdoados. Então dizer, eu confesso direto com Deus, está tudo resolvido. Não é assim que Jesus ensinou. Odilo, eu vou tocar de novo no evangelho de hoje, né? Quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. É mais um evangelho que vai nos tocando o coração, mais um evangelho que nos marca, que quantas vezes nós já apedrejamos as pessoas no nosso dia a dia, jogamos pedra e não estamos vendo aquilo que nós estamos fazendo. É verdade. Este é um lado da história de hoje, do evangelho. Jesus se encontrando com aquele grupo, né, de autoridades, né, que queriam apedrejar a mulher adúltera, porque ela foi flagrada em adultério. E querem saber o que Jesus diz. E Jesus, porém, não diz. E se põe a escrever no chão. E aí eles ficam insistindo. E aí, o que se diz? Aí ele levanta os olhos e diz, olha, aquele de vocês que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Eles saem, as pedras vão caindo, né? No fim, Jesus fica só com a mulher. E olha, escuta, onde estão? Foi embora? Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Então, é uma história também essa, né, do nosso pecado e da misericórdia. Jesus é misericordioso, no caso. Se ele julgasse simplesmente conforme a lei de Moisés, ele teria mandado apedrejar. Mas a misericórdia de Jesus desmonta os argumentos, né? Deus é misericordioso para conosco. Todos os argumentos em contrário ficam no chão, porque a misericórdia é de quem é soberano. Deus é soberano para ser misericordioso. Então, mais uma vez, confiemos na misericórdia de Deus também para pedir o perdão dos nossos pecados. Então, antes da bênção final, domingo que vem é domingo de Ramos. Não esqueça de fazer a sua coleta, o gesto concreto nas celebrações, nas missas que você for participar. Faça uma doação a mais daquela que você está acostumado todas as semanas. São para as obras da nossa campanha da fraternidade. A bênção para todos nós. Certo. Então, desejo boa semana. Semana que vem, domingo que vem, já é domingo de Ramos, portanto, iniciaremos a Semana Santa. O tempo caminha e a Páscoa se aproxima. Vamos continuar a nos preparar bem para celebrar a Páscoa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.